Boa tarde, meus amigos. Hoje, 28/9, sábado, nós vamos falar do tema Pode entrar, porque a porta já está aberta, porque tudo é vosso. Gosto demais dessa expressão em que o apóstolo nos presenteia, né? Em 1 Coríntios 3, de 21 a 23, quando ele diz assim, tudo é vosso. Tá? Aí são 12 dádivas, se você for contar, tá? Vou falar uma por uma, e aí vou citar outros textos que diz que tudo é nosso. Então você não tem que se preocupar, mesmo com as tribulações. Ele fala assim, portanto, isso aqui é importante, que ele fala assim, portanto, não se glorie nos homens. O que quer dizer essa expressão, não se glorie nos homens? Não se projete a partir dos homens. Acho que essa tradução seria melhor, né? Ou seja, não confie, né, nos homens. Até o próprio profeta Jeremias já dizia, né, maldito aquele que confia nos homens. E aqui ele está dizendo, não se glorie nos homens. Ou seja, não se apoie nas bases humanas. Por quê? Ele já fala logo no início. Por quê? Porque tudo é vosso. E aqui ele fala logo de cara três palavras, né, que é seja Paulo, seja Apolo e seja Cefas. Por quê? Porque havia uma briga na igreja de Corinto, né? E nessa igreja de Corinto, que eles, logo no início, que ele manda a carta, ele já fala assim, aos santos da igreja de Corinto. E era uma igreja super problemática, mas ele chamava eles de santos, tá? Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam assim, eu sou de Cefas. Mas tinha um quarto grupo que dizia o seguinte, eu sou de Cristo. Ele queria dizer o seguinte, quando Paulo pregava, o sujeito ia onde Paulo estava pregando. Quando Apolo pregava, Apolo era um filósofo cristão, né, de Alexandria, um cara muito culto, ou seja, eu sou mais intelectual, eu vou lá ouvir o Apolo, né? Mas eu sou mais judeu, né, eu li judaico, eu vou ouvir Cefas, que Cefas é Pedro, né? Aí a pergunta que eu faço para você, e o pessoal que ia no grupo de Cristo? Será que Cristo estava lá pregando? É uma boa pergunta, né? Então, esse pessoal aí, dos quatro grupos, o grupo de Cristo era o pior. Porque pelo menos um ia no culto de Paulo, outro ia no culto de Apolo e outro ia no culto de Cefas. No culto de Cristo ele está invisível, ele não está lá, não tem ninguém falando, entendeu? É normalmente aquele pessoal que não vai à igreja nenhuma, entendeu? Ou pelo menos não tem comunhão com irmãos. Simplesmente são cristãos anônimos, entendeu? E não é por aí. Você tem que mostrar com a sua vida que você faz parte de um corpo, tá bom? Então agora ele já diz, ó, tudo é vosso, tá? E para deixar bem claro, o pior grupo que tinha na época desses quatro era o de Cristo, porque não tinha ninguém lá para pregar. Sem a pregação, sem o querigma, né? Sem a proclamação do evangelho, não rola nada. Aí ele fala, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, ao quarto, seja o mundo, olha, seja a vida, seja a morte, seja o presente, sétimo, seja o futuro que você nem conhece ainda. Tudo é vosso. 10. Aí no 11 ele fala, e vós de Cristo. 12. E Cristo de Deus. Isso é lindo demais, gente. São 12 dádivas que ele está apresentando aqui para nós. Por isso que a gente tem que aguentar firme nessa terra aqui, que é de muita dor, concordo, entendeu? Muita angústia, por causa do pecado, né? E o homem, infelizmente, é um ser decaído. Ele só vai ser glorificado quando Jesus voltar.
E olha que ele está voltando. Ele está bem mais perto do quando o apóstolo Pedro falou que já estávamos. Eu vou ler esse versículo mais abaixo. Estamos já nos últimos dias. E quando ele cita isso, ele está citando uma profecia de Joel, vou citar ali depois, que Joel profetizou isso há 800 anos antes de Pedro nascer. E Pedro já estava dizendo que aquilo ali, aquela época dele ali, na época do Pentecostes, já estávamos nos últimos dias. Imagina agora, se você souber ler o livro de Apocalipse são 22 capítulos. Então você tem que saber dividir os 20, ele em 7 colunas, do tipo assim, um exemplo assim, rápido, né? Capítulo 1, 2, 3, numa coluna, 4, 5, 6, é outra coluna, e por aí vai. Até chegar no 22. Só que ele vai falar de 7 igrejas, né? Só que você tem que ler essas 7 igrejas em paralelo, entendeu? Ah, são 7 trombetas, tudo em paralelo. Pam, pam, pam. Quando você chega na parte do a parte do, oh Jesus, eu fugiu a memória aqui. A parte das tormentas, né? Ele diz assim que essas 6 partes já se completaram. Por exemplo, eu não estou lembrando o capítulo é o capítulo 6, né? Mas diz assim, e o outro é o 12, mas eles estão em colunas diferentes, mas eles estão na mesma linha horizontal. Ele fala que um exército de homens, de 200 mil homens, não está escrito 200 mil homens, não. Está escrito assim, 10 mil vezes 20 mil milhares. Seria montado para não entrar naquele grande dia, né, da luta no Armagedon. Em 64, a China já tinha esse exército. Tá? Ou seja, há 59, 60 anos atrás, entendeu? Essa profecia já se cumpriu. Aí mais no outro flagelo, lembrei agora, no outro sexto flagelo, que é na outra linha de 7 coisas, tem uma lá, que eu não lembro agora se é 12 alguma coisa, não lembro. Fala bem assim, que o rio Eufrates iria secar. Eu lembro quando eu era garoto, o rio Eufrates era navegável. Hoje, você pode colocar aí na internet, você vai ver que o rio Eufrates está seco. Ou seja, os 7 flagelos já se cumpriram. Só falta acontecer agora a última linha, que é a 7ª linha. Entendeu? O paralelo de 7. Que um dia seria interessante eu mostrar isso para vocês. Eu não sei como que eu vou fazer para você ter isso. Entendeu? Porque é muito grande. Mas dá um jeito de ficar pequeno e deixar pelo menos as partes mais importantes para você ler. Ok? Então vamos lá. 12 dádivas. Por isso que, olha que interessante, por isso que sombras, vapores, erva seca, tudo isso, correr atrás do vento, são alguns dos percalços que Deus permite o homem passar no seu breve tempo de vida que ele tem aqui nessa terra, porque tudo é nosso e tudo passará, pois tudo, nada realmente aqui nessa terra é aproveitável, e sim a eternidade com ele. Em quem nós vamos confiar? Então, nele. Por isso que ele está dizendo, fica tranquilo, tudo é vosso, tudo vai passar e vocês vão estar comigo. Eclesiastes 6, 11, 10, 12 diz assim, é certo que muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da vida de vaidade que ele leva, os quais gasta como uma sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Só Deus.
E assim mesmo ele deu tudo isso para nós. Uma conversa iniciada com sinais de contenda, o melhor caminho é o contorno à situação, é contornar a situação e se calar. Melhor evitar colisões com a saúde emocional. Muita gente fica doente por isso. Muita discussão, muita briga. Melhor evitar. Provérbios 18:6 diz assim: os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada açoites. Se tem coisa, irmãos, que cria doenças psicossomáticas, é discussão. Tá? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Olha o que está escrito em Filipenses 4:8. Tá? Ele vai dar aqui as nossas dádivas. Ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, 1. Tudo que é honesto, 2. Tudo que é justo, 3. Tudo que é puro, 4. Tudo que é amável, 5. E 6. Tudo o que é de boa fama. Essas 6 coisas. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Portanto, não adianta tremer, ficar, o que vai acontecer? Nada, o futuro já é o seu. O que eu disse ontem aqui, não sei se foi ontem, no Salmo 23? Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o nosso futuro. Ela vem atrás da gente. Você não precisa ficar correndo atrás dela, não. Ela já está atrás de você. Está te amparando, te apoiando. Me seguirão. Coloque isso na sua cabeça. Que tudo é vosso e que a bondade e a misericórdia te seguirá. E outro texto também. Ele não nos chamou para ser cauda. Deus nos chamou para ser cabeça. Não é para ser cabeça mandar nos outros, não. É simplesmente para você pegar a renovação do Espírito que há em você todos os dias, entendeu? E aplicar na proclamação do Evangelho, aplicar na vontade de Deus aqui nessa terra, até o dia dele voltar. E volto a dizer, ele vai voltar rapidinho. Não sei quando, mas vai. Tá? E por que eu estou falando isso? Olha só que interessante esse texto mais abaixo, tá? O profeta Isaías, ele disse em Isaías 11, de 1 a 13, ele falou assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, está falando de Jesus, e das suas raízes um renovo frutificará. Eu quero dizer para você, já brotou, já morreu, já ressuscitou e já enviou o seu Espírito para nos guiar. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque lá em João 16, verso 13, ele fala assim, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Agora, repara que eu já expliquei isso uma outra vez. No versículo 8, ele fala assim, quando ele vier, ele não está escrito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra ali não é convencer. A palavra ali é elenco. E a palavra elenco, no original, quer dizer condenar. A única Bíblia que eu já vi escrito certo é a King James britânica. Está escrito lá, reprove, em inglês. Todas as que eu vejo aqui no Brasil, está escrito convencer. Mas a King James é a única que eu vi até hoje, lendo em inglês, fala a palavra correta, reprove. Até a King James, que é traduzida em português aqui no Brasil, não fala reprove. Fala convencer. E o texto não é convencer. Repara, olha como é que fica diferente o texto. Quando ele vier, ele está falando do mundo, tá? Quando ele vier, ele reprovará o mundo. Aí ele vai citar 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. E ele explica as 3 coisas. Do pecado, porque vocês não acreditam em mim. Entendeu? Só de não acreditar em Jesus já dançou. Do pecado, da justiça,
porque vocês fizeram injustiça. Vocês me entregaram na cruz, sendo eu justo. Mas Deus me aceitou, Deus me ressuscitou. E do juízo, porque o príncipe das trevas já está condenado e vocês acreditam nele. Tem gente que adora, né, a Satanás, né, faz cultos a Satanás. E o próprio Jesus está dizendo, quando ele vier, reprovará essas obras. Então, aquele texto que fala lá em Romanos, né, diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não se cumprem nessas pessoas. Por quê? Porque a prótese não está neles. Eles adoram a quem? A Satanás. Jesus está deixando claro que eles vai estar reprovado, está condenado. O próprio Jesus está dizendo isso. Aliás, no caso, o apóstolo Paulo está dizendo isso. Entendeu? Então, é bom pensar bem antes de tomar certas atitudes, ok? Ele vai vir para nos guiar. Tiago 3, 17, 18 diz bem assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente, olha que interessante a sequência, eu coloquei ela bem numerada. Ela é primeiramente, sabedoria que vem do alto, pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, depois cheia de misericórdia, depois de bons frutos, depois sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, você não pode exercitar o conflito, a guerra entre os irmãos, entre as pessoas. Temos que exercitar a paz. Olha que interessante isso. No primeiro século, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que se referia aos seus dias, estava se referindo aos seus dias, como dizendo o seguinte, que nos últimos dias os vossos velhos terão sonhos, né? Não é assim? Aí depois ele fala, né, que esses últimos dias era aquele dia ali, que estava vendo o Pentecostes, estava vendo o Espírito Santo tinha sido derramado. Aí ele fala assim, como cita o profeta que ele está falando é o profeta Joel, tá entendendo? Aí diz assim, como nos últimos dias de uma profecia revelada pelo profeta Joel, há mais de 800 anos antes dele. Se o primeiro século era visto como os últimos dias, imagina agora, 21 séculos depois, que o Deus de todos os tempos mantenha nossas vidas íntegras até a chegada de muitos sonhos. Não vamos deixar esse pessoal roubar nossos sonhos, não. Pois sonhar bem alto é quase um passo para levantar, para decolar. Você, isso foi o C.S. Lewis que diz, tá? Ele falou assim, você nunca está velho para estabelecer uma nova meta ou para sonhar um novo sonho. C.S. Lewis, um ex-ateu, depois de convertido, um excelente teólogo, para a glória de Jesus. Em Atos 2,17 e também 2,28 diz, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. Repara, esse texto, irmãos, esse texto está eu acabei de falar aqui agora, está em Atos 2,17. Mas ele foi profetizado em Joel 2,28. E o profeta Joel viveu 800 anos antes de Pedro nascer. Aí o próprio Pedro cita esse texto, o texto de Joel. Ou seja, ele está querendo me dizer que nos últimos dias, ou seja, aquele momento ali, é como se estivesse iniciando os últimos dias. Mas já se passaram 21 séculos. Entendeu? Então está na hora de a gente ficar antenado. Porque para Deus, negócio de 1000 anos para lá, 1000 anos para cá, para ele não faz diferença nenhuma. Deus é atemporal. Não existe tempo para Deus.
Não é à toa que a gente coloca Cronos, né, como o tempo que a gente conta, e o Kairos, a gente fala que é um tempo sem tempo, né, ou um momento, uma coisa que você não conta. E é assim que é Deus. E Ele espera que você haja da mesma forma, sabendo que as coisas acontecem na hora dele, viu? No tempo dele, que você não vai saber nunca quando vai ser. Por isso que não devemos ficar profetizando, falando coisas que não são verdadeiras. Ok? Que o Senhor Jesus ilumine você e te guarde nessa tarde maravilhosa, um calor aqui em Vitória, tá? Fique com isso na cabeça. Pode entrar, a porta já está aberta, porque tudo é vosso. Amém.